Hoje, 5 de julho de 2017, o programa Memória e História Oral, da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em conjunto com a Unimonte, entrevista o jornalista Carlos Pimentel Mendes. Pimentel, boa tarde. Tarde. É um prazer recebê-lo aqui. Gostaríamos de... Vamos começar bem do começo, né? Seu nome completo, o nome dos seus pais e o seu local de nascimento, por favor. Bom, meu nome completo, Carlos Pimentel Mendes, sou filho de Maria Henriques Pimentel Mendes, já falecida, e Antônio Mendes. Nasci aqui em Santos mesmo, em 7 de janeiro de 57. 60 anos, portanto. A profissão dos seus pais? A minha mãe, ela estudou contabilidade aqui no Taquinho Silva, né, a antiga escola Taquinho Silva. E meu pai também tem a formação de contador também, trabalhou em área de navegação também, entre outras coisas. Então eles eram profissionais liberais, não é? Sim, sim. Certo. Seu pai trabalhava na área de navegação. Sim, exato. Interessante. E sobre sua infância, que bairro que você nasceu? Bom, eu vivi toda a infância no Marapé, lá na Fundando Marapé, na rua Napoleão Laureano, sabe? Bons tempos outros tempos. Napoleão Laureano é próximo? Ela passa ao lado daquela igreja São Judas Tadeu. Ah, sim. Sabe? Vai do Canaã, a Pinha Machado, até o morro. Ótimo. Marapé, lógico. Isso. E que lembrança você tem da infância naquela região? Várias. Por exemplo, a época tinha muitas chácaras ainda, dos japoneses, então vendiam as coisas de porta em porta, com qualidade, que hoje está mais difícil. Eu lembro também de enchentes que aconteciam, em criança pegava água acima do joelho, às vezes, em todo o bairro, no caso. Era uma infância mais pobre, digamos assim, no geral, mas as pessoas também não se preocupavam muito com isso. Então, acabava sendo uma infância feliz também, de forma geral. Eu tinha bastante liberdade, uma liberdade que hoje até a gente tem dificuldade de dar para os filhos, por causa do problema de violência e tudo mais que a gente enfrenta na cidade, né? Então, em termos de infância, tudo, eu lembro de... Eu andava pela cidade toda, subia morro, descia morro. Eu tenho, inclusive, as primeiras fotos que eu tinha que eu fazia com máquina fotográfica, aquela Kodakinha pequena mesmo, no alto do morro, pela cidade. Então, eu já ia colecionando já algumas imagens assim, de lembranças que eu uso, até hoje, de certa forma, eu uso um pouco, né? Você morava em casa, obviamente. Morava em casa, sim. Casa com quintal, aí entra também a lembrança, é o seguinte, na época, como havia bastante espaço, então a casa, no caso, minha avó também morava na frente, a gente morava na parte de trás. No meio, entre as duas casas, existia um pomar completo. Goiabeira, tinha jabuticaba, tinha carambola, tinha de tudo, digamos assim, de tudo um pouco, né? Então, na infância a gente aprendia na prática, né? Era plantar um pé de feijão. Hoje a pessoa sabe que vem no saco e no supermercado e não sabe como é que ele surgiu. Tinha galinhas, tinha coelho, tinha, enfim, peru, tudo. Isso tudo é em casa mesmo. A casa, de certa forma, é um pouco autossuficiente. Então, minha avó matava a galinha e punha para cozinhar, sem problema nenhum. Sabe? Hoje tudo vem pronto da agrícola e tal. Então, a gente conhecia a coisa desde a raiz mesmo, de como a coisa surgiu, né? Seus avós são de que origem? A minha família toda é de origem portuguesa. Da parte de mãe e da parte de pai? Sim, exato. Seus pais são brasileiros? Não, meus pais são portugueses também. Ah, é? Sabe? Eu sou o primeiro brasileiro desse meu ramo da família aqui. Nasci em Santos, mas eu já estava aqui já há alguns anos já então se conheceram aqui e eu acabei nascendo aqui também. E os avós portugueses estavam aqui em Santos também? Já estava todo mundo. Eles já estavam morando aqui, no caso. Interessante. Porque normalmente o imigrante, quando vem, a família fica, né? Os pais... Não, aí aconteceu o seguinte, o meu avô, ele veio primeiro para explorar, digamos assim, o Brasil, que era terra nova. Mais ou menos, você tem ideia? Eu diria que em 1930 e em diante, mais ou menos essa faixa. Ele veio sozinho? Ele veio sozinho um pouco, depois já trouxe a família, no caso. Trouxe os filhos, né? Que são seus pais portugueses, né? Sim, eu trouxe a minha mãe e meu tio, no caso. Sabe?
E aí minha mãe conheceu o meu pai já aqui no Brasil. Já. Também o pai dele também veio para cá também para conhecer. Era o costume na época, de certa forma, o pai, no caso, o primeiro da família, vinha, conhecia, tinha os contatos iniciais, depois chamava, conseguia trabalho e então começava, se estabelecia e vinha. Então meu avô teve no Rio Grande do Sul, depois veio para Santos e se estabeleceu por aqui. E aí já começa agora a entrar na origem um pouquinho do meu site, porque meu avô, ele trabalhou na antiga CIT, Companhia CIT de Santos, que foi depois sucedida pela Serviço Municipal de Transportes Coletivos, SMTC. Ele se tornou chefe da via permanente dos bondes, ou seja, ele cuidava da conservação dos trilhos e tudo mais. Tinha apenas o curso primário, mas ele conseguia pegar uma planta, a planta dos trilhos, feita por um engenheiro, e corrigir a planta do engenheiro, porque se deixasse como estava na planta, o bonde descarrilhava. Só para dar um exemplo. Então, a minha infância já veio um pouco daí também, porque 5 anos de idade. Meu avô me pegava para ir, para dar a volta pela cidade, no trabalho dele, nos carros da SMTC, no caso, já era SMTC. Então, era bem servido de linhas, né? Porque sim, também. Antigo, né? Exato. E a gente acabava correndo também a cidade toda, porque como ele fazia a cidade toda, a gente também começava a correr a cidade toda também. Então, mesmo a chamada linha 1, que hoje seria a Nossa Senhora de Fátima, a gente já conhecia também. E era um descampado só tinha o trilho do bonde passando pela avenida e mais nada, sabe? Então a gente pegou muito isso da cidade, ainda quase deserta ainda, né? Porque a cidade, seu avô, sim, nos carros da CMTC, no caso. Então eu já comecei a conhecer o funcionamento dos bondes e tudo mais de uma forma mais direta por aí. E aí depois eu vou mais adiante contar a continuação dessa história. Né? É interessante porque normalmente os portugueses imigrantes, eles viravam comerciantes, né? Sim, também. Né? Meu pai foi comerciante também. Chegou a ter laticínios, teve padaria. Público, Sim, exato. Interessante. Né? Público não, porque a CIT era... de certa forma, privada, né? Depois a SMTC se tornou pública, no caso. Exato. CIT Improvements. Sim. City of Santos Improvement Company. Canadense. Né? Sim. E quantos anos você tinha, mais ou menos, na cidade que você passeava com seu avô? Você já estava na escola? De 5 para 7 anos, essa faixa já. Primeira escola, qual que foi? Foi bom, eu tive o Parque Infantil, que era o Lobo Viana, que fica no Canal 1, ali na Pinha Machado, Marapé, no caso. E aí o primário já fui na escola Olavo Bilac, que é o Canal 1 com a Cavalho de Mendonça. Os dois existem ainda? Sim, não, todos eles existem ainda, felizmente. Sabe? O Olavo Bilac, só que agora já foi desmembrado, já são acho que 2 ou 3 escolas lá, na época era uma só. Fiz o chamado primário, que é os primeiros 4 anos, no Olavo Bilac. Então, aí tinha um exame de admissão, passei no exame e fui estudar o chamado ginásio, que seria hoje os outros 4 anos do fundamental, complementares, né? Já no Colégio Canadá. Que ano que você entrou no Colégio Canadá? Aí eu tenho que fazer umas continhas. Eu entrei no Você saiu Olavo Bilac, eu entrei no Olavo Bilac em 64, eu estava com 7 anos de idade. 68 eu saí, no caso 69 no Canadá. No auge da ditadura, né? Bom, uma das lembranças que eu tenho é justamente quando morreu aquele estudante lá no Rio de Janeiro. E em Santos também houve protesto, então a gente tinha a fitinha preta para usar no ombro e tudo mais. Então eu lembro dessa faixa. No Canadá. Já estava no Canadá, isso é bem no início. Exato. O Edson Luiz teve missa no Exatamente. Espaço, Exato, na exato. Igreja, já existia a igreja. E que mais do Colégio Canadá que você lembra? Bom, lembro, ele foi precursor de festivais de música, porque também os anos 60 é a época a áurea dos festivais de música no Brasil todo. Então teve o FEMUCAN, que é o Festival de Música do Canadá. Então a gente acompanhava, tinha torcida organizada, tudo mais. O Canadá, ele na época que eu entrei, ainda não tinha o ginásio, ele foi construir o ginásio um pouquinho depois. Então esse festival já foi no ginásio novo da escola, né? Então eu lembro muita coisa. O Canadá é uma escola que eu diria melhor na época
do que talvez hoje qualquer escola particular, tudo mais. Vou dar um exemplo. A oficina de artes industriais, eu acho que não sei de nenhuma outra escola de Santos que tivesse uma oficina daquelas, com tantos equipamentos profissionais mesmo, desde guilhotina, de papelaria, de gráfica, no caso. A gente aprendia a fazer rádio galena na escola. Hoje o pessoal nem sabe mais o que é isso, um rádio que não precisava de eletricidade nem nada. A gente plugava, já termo mais moderno, um fio na torneira, e gerava a própria eletricidade estática que gerava o sinal para o rádio, né? Exato, essas coisas. Então eu aprendia isso, marcenaria completa, parte elétrica completa, encadenação, enfim. Isso só, por exemplo, nessa parte de artes industriais. É um salão enorme mesmo. Tinha um salão também, um laboratório de química também grande, de fora, que ainda os professores já, às vezes também usavam experiências ao ar livre, mas mesmo assim tinha um laboratório grande. Enfim, aulas que a gente hoje já não vê mais, por exemplo, filosofia. A gente aprendia, não é a história da filosofia, como a gente vê hoje no máximo, era a forma de pensar, inclusive, 200 e tantas formas de raciocinar, como é que é o raciocínio errado, silogismo, lógica, enfim, tudo isso. A gente hoje não vê mais isso e tudo mais. Aí voltando também, eu lembro, eu tenho em casa, meu pai guardou, então por isso eu tenho, escolas, os cadernos, do tempo ainda do pré-primário, no caso. A gente aprendia no pré-primário a fazer contas, inclusive com números romanos. Hoje, eu nem sei se é o 4º ano do ensino fundamental que se aprende isso. Era outra coisa. Então, tem boas lembranças dessa época também. Do grupo de teatro, você chegou a conhecer alguém nessa época? Conheci algumas pessoas. Bom, no Canadá, eu fui amigo, por exemplo, colega do Gilson de Melo Barros, que tem o grupo Tantan e tudo mais. É um exemplo de pessoas que participavam já desse movimento e tal. E o Canadá também é outra coisa que isso, uma coisa vai puxando outra, né? E tem um teatro lá, dentro da escola, que também hoje é a coisa mais rara um pouco. E o pessoal ensaiava, então, música, a parte de teatro, eu não participava assim tão diretamente, mas de certa forma participava de tudo, acompanhava tudo por lá, né? Tinha shows também, né? Além no ginásio do colégio chegou a acontecer alguns shows lá, tem um histórico do Chico Buarque, esse você não... Não cheguei a pegar, então. O FEMUCAM foi até os anos 80. Eu peguei o primeiro ainda na época. Que, aliás, está registrado também no meu site, também. Depois a gente conversa mais. E, bom, você ficou 4 anos no Colégio Canadá, né? 4 anos do ginásio e mais o stage do colegial. 7 anos, então. Exato. E aí já entrei direto para a faculdade, que foi a Faculdade de Comunicação de Santos, a Facos. Em que momento que você percebeu que você queria ser jornalista? Você tem essa lembrança? Tenho. Na verdade, tenho e não tenho, pelo seguinte. A minha família é de origem católica, no caso. Então a minha mãe ia para a missa, ela me deixava no berço, uma porção de jornais para eu ficar, com menos de 1 ano de idade, eu ficava lá rasgando jornal e tal, e ela sabia que podia ir tranquilo, que então acho que talvez já tinha vindo daí a origem. Aí no Canadá, eu participava de uma série de coisas, né? Líder de classe, de organização, educação física, uma série de coisas. Então eu tinha que passar informações para os colégios, tudo. Então eu fazia um jornal com o giz no quadro negro. Tinha a escola, cada classe tinha 2 quadros negros, no caso, 2 lousas. E então uma delas ficava geralmente vazia, eu usava para fazer um jornal ali. Um jornal mural, exato. Então acho que já vinha um pouco daí também a coisa. Né? Porque naquela época, não sei se separava científico, Sim, eu peguei isso, exato. Então eu já tinha essa opção já para humanas, exato. Legal, tá bem. E, enfim, aí você sai do Colégio Canadá, né, nos anos 70 ainda, e faz vestibular para Facos. Exato. Que na época era a São Leopoldo. Da São Leopoldo, exato. Eu peguei ali naquele prédio que é da Rua 7 de Setembro. Sim. Que hoje é a Arena Santos, né? Arena Santos, é uma Arena Santos, Arena Cais, né? É o Cais, né? Cais, né? Então, a Arena Cais, o Santos foi construído depois na região Pestana. 7 de Setembro é o Colégio Santista. Sim, é o Colégio Santista, antigo Colégio Santista. Foi no Colégio Santista. Exato. Dos irmãos Marista, né? Isso, exato. Enquanto estava em construção, a Euclides da Cunha, né? Eu cheguei a fazer o curso todo na 7 de Setembro ainda. Eu peguei os 4 anos lá. Então...
Da faculdade, assim, se no Colégio Canadá você quiser falar de algum professor também que te marcou, enfim. Aí seria injusto de talvez. Todos eles, de certa forma, marcaram um pouco, cada um em uma área, assim, né? Mas em termos já de faculdade, então, senão a gente também vai longe essa história. Então eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto para não. Senão vai longe. Em 78? 76. Não, em 76, no caso. 76. Eu lembro que em 77, eu peguei o ano inteiro já atuando no jornal Cidade de Santos. Me chamaram para atuar no Cidade de Santos, um professor. Sim, é chamado jornalista provisionado. Seria uma espécie de um estágio, mas é uma figura diferente que não existe mais hoje no universo do trabalho, né? Então, eu fui trabalhar, no segundo ano da faculdade, fui trabalhar no jornal Cidade de Santos, que é praticamente, não foi o primeiro jornal que eu trabalhei na Folha da Baixada também, alguma coisinha, enfim, tem uma outras experiências, mas o principal mesmo, em termos, foi o Cidade de Santos do Grupo Folhas. Então, eu trabalhei o ano todo de 77, final de 77 fui chamado para a Tribuna, passei a trabalhar na Tribuna depois. No Cidade tem uma história riquíssima, né? Sim. De Santos. E era o contraponto da Tribuna, entre aspas, né? Sim, exato. Lógico, os dois não iam seguir a mesma linha, né? Sim, não, eram bem opostos mesmo. Né? Cidade de Santos estaria completando 50 anos agora, no dia 1º de julho. Sabe? Só que 30 anos atrás fechou. Sabe? Então... Quem era o editor na época, você lembra? Eu peguei como editor-chefe o Blandi. Continua amigo meu até hoje também. Com o jeito ele está morando mais em São Paulo. Sabe? Peguei o Sampaio também, que era a gente chamava de bispo. Sabe? Como é que era trabalhar no Cidade, no auge da ditadura, assim, no auge dos tempos de chumbo, né? Porque anos 70 foi... Eu peguei um pouco isso também, não só no Cidade, mas também tinha uma coisa, a Cooperativa Jornalista de Santos, a Jornacop, eu participei. Então o Jornacop tinha um jornal chamado Preto no Branco. Sim. Eu vou já voltar ao Cidade, só para não esquecer o detalhe. E esse jornal Preto no Branco, ele chegou a ser boicotado pelo chamado Comando de Caça aos Comunistas de Santos, CCCS no caso, que se a banca de jornais que tivesse esse jornal exposto, ela poderia sofrer e tudo mais. Então, tem até um folheto do CCCS ameaçando e tudo mais. Então, eu já tinha um pouco essa experiência. A preocupação mais no Cidade de Santos é um jornal de oposição. Então, logicamente, era um pouquinho mais difícil de trabalhar certas coisas. Então, não tinha tantas facilidades financeiras. E é um jornal que era redigido em Santos, mas impresso em São Paulo, Grupo Folhas. A gente tinha, também por um lado, foi uma grande escola, porque a gente aprendeu a discutir a informação, a não se curvar, não aceitar o que fosse dito e pronto, final. Então, eu cheguei a ter problemas no sentido assim, vou dar um exemplo clássico, 2 exemplos, vai. O prefeito de Santos que eu peguei mais nesse período foi o Antônio Manuel do Carvalho, o Carvalhinho. Então, uma das brigas que aconteceu foi o pronto-socorro da Zona Noroeste, que os médicos sumiam, a população criticava esse fato e fiz a matéria. Daí eu queria saber, quem é que disse, nem disse, o prefeito que fez uma sindicância na prática. Só que eu já sempre tive esse cuidado de, no mínimo, fazer a matéria com cópia. Na época era o papel carbono ainda, a gente usava, tinha lauda, eu fazia sempre uma cópia. Eu tinha isso uma garantia. Então eu conversei com os moradores, peguei a assinatura deles, dizendo o que estava dito ali estava ok, registrei, então eu tinha uma documentação para mostrar para o prefeito. Fui lá com a cara e coragem, sem problema nenhum, e o prefeito fez a sindicância dele e tal, o jornal pegou, reproduziu novamente a matéria na capa uns dias depois, e ficou uma briga aí um certo tempo, mas o fato tinha acontecido mesmo. Então, a desconfiança do prefeito é que você tinha inventado uma matéria. Sim, porque havia essa preocupação. Sim. Mas também, aí tem um outro lado também, que em certos momentos o jornal ele tinha uma busca muito forte pelo erro, digamos assim, que houvesse, então, para denunciar.
Só que aí eu chegava num local e não tinha erro nenhum, eu não ia inventar um erro. Então já aconteceu isso de uma matéria minha, foi até com o Francese, o pai no caso, sabe? Fiz a matéria, ok, estava tudo irregular, não estava atrasado nada, fiz a matéria. A matéria não saía, opa, o que está acontecendo aí? Ah, parece que alguém está reescrevendo. Opa, fui no entrevistado, a matéria que eu fiz é essa aqui, tá aqui a minha cópia, estou deixando uma cópia consigo. Se der problema, não fui eu. O que eu fiz, o que eu escrevi foi isto. A matéria não saiu, realmente. Mas melhor assim que não saísse do que saísse com um erro. Então, e aí esse é o cuidado que eu tinha. Então isso as pessoas também viam um pouco isso, esse cuidado de manter a fidelidade aos fatos. Então tinha situações, por exemplo, a Prodesan não falava mais com a Cidade de Santos, porque a Prodesan era uma empresa de economia, ainda é no caso, economia mista, oficial. A Cidade de Santos criticava a Prodesan, então não falava com a Cidade de Santos. Só que eu tinha livre acesso lá dentro. Então, essas coisas. Então, as pessoas viam a diferença. Eu vestia a camisa do jornal, sim, como sempre visto, da empresa que eu estou trabalhando. Mas não ao ponto de ser cego. Então, eu mantinha uma certa individualidade nesse aspecto. Sempre procurei manter isso. Bom, isso é credibilidade. Sim, exato. Eu acho que é importante isso. E isso sempre me ajudou muito ao longo da carreira, porque justamente as pessoas sabiam a forma como eu agia, e isso me abria portas de muitas coisas também. E você foi a segunda turma, participou da segunda turma da FACUS, talvez, é isso? Provavelmente, né? Uma das primeiras, eu não sabia dizer se foi a segunda, terceira, talvez uma coisa assim. Eu peguei bem no início ainda. Teve bons professores lá. Sim. Um deles foi justamente o Dirceu Fernandes Lopes, ainda anda por aí, certo? Gosta de um churrasco, certo? E foi ele que me levou para a Cidade de Santos na época. E depois do Cidade de Santos me levou para a tribuna. Sabe? Juarez Bahia, você chegou a pegar? Não peguei, já não peguei. Já. Um ícone, né? Sim, exato, mas eu já tinha saído da tribuna quando eu entrei. Porque eu entrei na tribuna em 78. Sabe? E, aliás, dezembro de 77, início de 78. E estudando e trabalhando? Sim. Na área, totalmente. Sim. Você não fazia outra coisa, né? Namorando também. Tanto é que eu casei logo, casei na época da faculdade ainda. Bom saber, eu sabe? estava falando profissionalmente. Mas então, fala sobre o casamento. Você casou? Casei aqui em Santos, exato. E também, antes de terminar a faculdade, já estava com uma filha. Conheceu a esposa? Né? Conheci aqui em Santos mesmo. O nome dela? Mônica é o nome dela. A primeira esposa, no caso, ela já é falecida, sabe? E ela Conheci. era da universidade? Não, ela trabalhava só em comércio, no caso, nada assim extraordinário. E você casou com uma profissão jornalista, é isso? Bom, eu casei com a profissão, sim, mas, mas não. Casou, mas, desempenhando a profissão de jornalista? Sim, já, na prática sim. Então, corajoso. Aí comecei na tribuna, eu comecei em dezembro e já comecei fazendo uma série de denúncias, sabe? Eu acho que um pouco a credibilidade ajudou um pouco também isso, né? Porque havia uma coisa chamada Operação Casada. Então, as distribuidoras de bebidas, elas, para entregar uma caixa de cerveja, o comerciante tinha que comprar também uma caixa de água mineral, uma série de coisas assim. E isso é ilegal, mas fazia. Bom, eu entrei na tribuna no início de dezembro, no último dia de dezembro, exatamente, cada uma das distribuidoras recebeu uma multa por causa disso. Exatamente no dia 31 de dezembro, para ganhar um presente de ano novo. Mudou um pouquinho, ajudou a mudar um pouquinho a cultura. Foi uma série de matérias que eu fiz, durante 7, 8 matérias, assim, todo dia, detalhando como é que funcionava a operação e tudo. Então isso já foi a minha estreia na tribuna, logo em seguida. No auge da temporada ainda? Sim. E aí você... Eu fiquei na tribuna, fiquei cobrindo a parte de abastecimento, bairros. Então, eu pude, né, com isso... Já o Cidade de Santos, de certa forma, não tinha assim, fazia geral, no caso. Não tinha uma especialização. Isso foi uma escola também nesse sentido, que a gente... hoje podia fazer um buraco de rua e no dia seguinte podia estar recebendo um presidente. Nessa história, eu acabei recebendo vários presidentes aqui em Santos também. Do Geisel, Figueiredo também, enfim. Todos eles desde aquela época, mais ou menos. E quando você estava na tribuna, você estava no terceiro ano da faculdade?
Sim, exato. Terceiro Na ano. tribuna há quanto tempo? Eu fiquei até 81, Se 1981. formou e continuou lá. Isso, continuei mais um pouco. Em 81, aí entra a história da Junacop. A cooperativa de jornalistas, ela precisava de uma pessoa para fazer, primeiro fazer fotos e depois acabou sendo a parte de texto, uma sessão que estava surgindo no estado de São Paulo, chamada Marinha Mercante em Todo o Mundo. Então começou com meia página e foi crescendo. Sabe? Eu comecei a fazer esse trabalho, começou a destacar, aí de repente o que era apenas assim um bico, um freela, e virou uma coisa bem maior. Aí chegou uma hora que me colocaram contra a parede, ou a tribuna, ou o Estado de São Paulo. E aí eu optei pelo Estado de São Paulo, no caso, que era, na verdade não é exatamente o Estado de São Paulo, é uma agência de publicidade que tinha um convênio com o Estado de São Paulo para fazer o caderno. Então, começou com meia página, começou a crescer, virou um caderno semanal de 10 páginas, feito por mim. 10 páginas? 10 páginas. Até hoje. Eu fiquei ali bem com esse caderno como editor responsável até 1993, mais ou menos. Bastante. E era Brasil inteiro, né? Sim. Na verdade, a América Latina toda, inclusive, porque a coisa, como eu disse, foi crescendo. Eu tinha, por exemplo, uma das curiosidades que posso relatar é a seguinte: ainda nessa época, o telefone já ainda era difícil de usar, não tinha nenhum celular, nem se pensava nisso. Nem pensar. Não tinha. O que tinha? O telex e o fax ainda estava surgindo, para ter uma ideia. Embora já existisse no mundo há algum tempo, era coisa que ainda ia surgir. Sabe? O computador também não tinha na prática, nem se pensar na prática. Então, o telex que tinha mais a agência de navegação, que possuíam os aparelhos, assim, algumas delas. E a Junacop tinha um aparelho desse, esse é alugado da Embratel. Quando a Junacop parou, então eu acertei com a Embratel, eles iam devolver o aparelho, era difícil de conseguir na época, então eu consegui pegar a Embratel, coloquei o aparelho na minha casa. Então, só tinha 2 pessoas em Santos, na época, com um aparelho de telex em casa. Eu e um advogado do setor marítimo. Sabe? Então, por um tempo. Pelo telex, eu mandei. Acho que eu tenho até que explicar o que é um telex, né? Digamos assim, é uma máquina de escrever elétrica, em que eu escrevo aqui, e a pessoa em um outro lugar do Brasil, do mundo, através da linha telefônica, ela tem um outro equipamento igual, então o que eu escrevo aqui sai datilografado lá, sabe? E vice-versa. Então, e tinha também a gravação, eu podia fazer a gravação numa chamada fita tape, que é uma fitazinha amarela, que era perfurada. Se errasse, tinha que obliterar esses furos, voltando a fita e cancelando e tudo mais, ficava o problema. E a fita volta e meia, rolava lá, é um problema danado. Mas eu fazia assim, eu fazia um trabalho assim, eu preparava material, mandava para vários jornais do Brasil. Recebia também das agências, né? Também, recebia, não, das agências, das agências marítimas, até de agências de notícias, algumas coisas, de outros jornais, enfim, eu tinha um trabalho, além do Estado de São Paulo, eu fazia páginas sobre navegação para jornais de quase todo o Brasil. Então, o Jornal de Santa Catarina tinha 2 páginas semanais, Diário de Pernambuco, uma página, à tarde na Bahia. Vocês faziam com fotos? Era telefoto, foto de arquivo? Não, as fotos iam pelo Expresso Luxo mesmo. Né? Não tinha telefoto. Aí tá, telefoto do jornal em algum caso, assim. Então, as fotos de Santos eu mandava para São Paulo, ou levava pessoalmente, se fosse o caso. Outras fotos ficavam já em São Paulo mesmo, e só me falavam como é que é a foto, então a gente mais ou menos escrevia a foto. Sabe? Eu tinha o meu contato em São Paulo. Geralmente ia mais para fechar o jornal mesmo, fechava na segunda-feira para sair na terça. Então, segunda-feira ia lá e montava, já ajudava na diagramação e já via o que fosse mais esses detalhes tudo. Algumas coisas iam. O Expresso Luxo tinha um sistema de malote. Então, o Expresso Luxo que ainda hoje atua no transporte entre Santos e São Paulo, de passageiros. Né? Exato, na época aqueles expressinhos, né? E tinha um malote que eu podia, em 1 hora, colocava aqui, em 1 hora e pouco estava lá. Então a gente usava bastante esse sistema para mandar material. E
Então eu tinha esse contato todo e o Telex também me ajudava então para complementar, mandar o material para São Paulo e também mandar o equivalente assim a quase que uma ordem de transmissão de Telex, uma fita gravada, que eu mandava para vários jornais do Brasil todo, desde Manaus até Santa Catarina, enfim, Jornal do Brasil na época chegou a ter também uma coluna e também revistas, revista Portos e Navios, Navegação, várias revistas assim especializadas. E também houve um convênio, uma época, com o Lloyd's List, que é um jornal de Londres, em inglês. Então ele tinha também uma página em inglês sobre navegação na América Latina. Eu fazia essa página, tinha um tradutor que facilitava o trabalho de traduzir o material. Então, era um trabalho bem amplo mesmo. Então a gente corria o Brasil todo, tinha uma facilidade muito grande. Eu preciso ir agora para Manaus, não tem problema. Pega a passagem e vou embora. Sabe? Eu não tinha, às vezes eu tinha essa liberdade por causa do próprio trabalho mesmo, da corrida que era. Se eu precisasse pegar, e aconteceu várias vezes isso. Eu estou indo para Buenos Aires. De lá de Buenos Aires, que eu avisava, estou em Buenos Aires agora. Enfim, ou Cartagena, na Colômbia, Santiago do Chile, o que fosse preciso. A gente percorria tudo porque era necessário. Mas também tinha um retorno muito grande. O publicitário hoje sabe a dificuldade que é para colocar um anúnciozinho num jornal. Essas páginas tinham mais ou menos 60% a 70% de anúncios, todas elas. Era o mínimo que tinha de anúncios. De tanto porque Tinha cabotagem nessa época? Tinha também. Estava fraca, a gente tentou até mostrar como podia voltar isso, as vantagens disso, mas era fraca porque realmente o rodoviário já estava forte no Brasil há muitos anos já. E, enfim, esse material todo a gente montava, eu ia dizer alguma coisa, mas e aí eu esqueci agora, mas já lembro lá. E esse material todo, então, eu mandava os jornais pelo Telex, acompanhava, às vezes material de última hora, viajava. Eu lembro, em Paranaguá, só estourei 3 equipamentos de Telex para mandar o material. Foi assim, foi uma visita do ministro ao posto de Paranaguá, aí o pessoal foi almoçar. E enquanto o pessoal almoçava, eu aproveitei, mandei o material para o Brasil todo, certo? E ainda consegui pegar o almoço. A rapidez da coisa é divertido, pelo menos. E a gente tinha esse contato, com isso, tinha, assim, eu ia falar da credibilidade, porque a página se tornou uma referência à Bíblia da navegação no Brasil. Então, eu comecei a criar também uma seção assim, tipo bastidores. Então, em alguns casos, a pessoa sabia que ia ser demitida pelo jornal. Ou então, uma agência marítima, no caso, ela tinha uma armadora que ela tinha acabado de contratar, anunciando, uma agência maravilhosa, uma armadora maravilhosa que está chegando aqui, cara, cuidado, é furada. Eu mandava assim, recado cifrado, mais ou menos. Sabe? Então, foi tão furada que o navio saiu de Santos, parou na Venezuela e acho que está lá até hoje. Certo? Os próprios tripulantes arrestaram o navio, certo? Paralisaram o navio porque não recebiam pagamento. Aí a agência que cuidava desse navio disse, não, tudo bem, vou fazer uma coisa, eu vou tirar esse anúncio de vocês agora direto. E 6 meses depois ela voltava com o anúncio. E era o maior anúncio da página. A gente tinha essa liberdade também de fazer isso. Isso dava uma confiança grande. Um exemplo assim rápido também que eu lembro, houve uma época, se discutia questão, os portos que iam ser direcionados para exportação e os que seriam para trabalhar com cabotagem, que é a navegação costeira. Havia uma reunião marcada para terça-feira em Brasília, o jornal saía na terça-feira. O Estadão, o correspondente lá em Brasília, passou uma nota para o setor de economia de 2 linhas, dizendo que havia uma reunião secreta lá e tal, não sabia o tema qual era. Na mesma edição, eu estava com 2 páginas, com todos os detalhes do que ia ser tratado na reunião, a documentação completa. Eu recebi esse material, tinha em confiança, o pessoal sabia que podia confiar, porque eram informações confidenciais que a gente trabalhava. Se eu dissesse uma palavra a mais, eu podia fechar uma empresa, por exemplo. Então, umas situações assim, Receita Federal. Eu denunciei a Receita Federal e foi um caso que a própria Fiesp ficou com medo na época. E, de repente, estava sozinho, tive que me virar. Eu não podia relatar qual era a fonte,
e tinha que me virar, senão eu tinha que assumir a bronca toda. Mas é um exemplo de coisas que a gente tinha que fazer e fazia. A navegação também, na época, ainda hoje se discute a questão do trabalho avulso no caixa, os estivadores. Uma das matérias que eu fiz foi assim, manual de como acabar com a estiva, capatazia e tudo mais, sem mexer uma vírgula na lei. Um exemplo assim, 2 páginas, assinado por Nicolau Maquiavel, aliás, o jornalista Carlos Pimentel Mendes, reclamações, sugestões, críticas e ameaças, telefone e tal. Sabe? No estado de São Paulo, imagina a coisa. E a matéria simplesmente mostrando como dava para mudar tudo, se houvesse vontade política, não havia muito, mas mostrando como é possível, e era frágil a coisa. Era mais usos e costumes que outra coisa. Tanto que está mudando até hoje. Aos pouquinhos vai mudando. Exemplo, e isso é a credibilidade que a gente tinha, fazer a coisa tão bem, tão correta, que, por exemplo, nesse caso dessa matéria, os sindicatos ficaram furos da vida, os observadores, imagina, fiquei pessoa não grata aí por um bom tempo, até eles perceberem que, na verdade, eu estava ajudando a eles, porque eu estava dando um alerta para eles, sabe? Porque tinham pés de barro, era um gigante de pés de barro. Mas até entenderem isso demorou um pouquinho. Mas os advogados do setor não conseguiram desmontar a tese que eu estava apresentando. É um exemplo de coisas que a gente fazia. Um jornal muito influente, né, até hoje, que é o Estado de São Paulo. Sim, exato. E a gente, então, tinha todo esse trabalho, depois que eu passei da tribuna para o Estado de São Paulo. Aí, em 93, saí, também a navegação já estava declinando. E em 95, eu já estava fazendo uma outra coisa. Eu já gostava há tempo também, que é mexer com informática. Aí já vem do tempo da adolescência, aí é outro capítulo da história. E tudo isso vai desembocar depois no novo milênio. O caderno de informática da tribuna eu criei em julho de 95. Eu fiquei com ele até o ano 2000. A tribuna no ano 2000 mudou todo o sistema internamente, e então eu estava saindo, aí onde eu criei o novo milênio. É uma experiência que já estava meio que em gestação na cabeça, e 29 de dezembro de 99, o mundo inteiro falando do novo milênio, eu aproveitei o gancho e vou ter essa divulgação gratuita toda no mundo inteiro, então criei um site chamado Novo Milênio, que começou a partir daí. A parte de informática já vinha desde o tempo da adolescência, né? Só para a gente se situar um pouco no contexto, o Bill Gates criou o computador pessoal em 1980, o PC. Então, antes disso, já existiam alguns computadores assim pequenos, o TK-82, 85 e tudo. Então, eu comecei a conhecer esse tipo de coisa. Eu já gostava de fazer uma coisa, por exemplo, em termos de diversão mesmo e tudo, na escola, lembrando um pouquinho, vai e vem um pouquinho. Na escola, eu ainda peguei o tempo da caneta tinteiro, do mata-borrão. A esferográfica começou a surgir um pouquinho depois. O gravador de fita cassete, que hoje já também praticamente virou lenda já, ele surgiu em 1965, 66, por aí, mesma época mesmo da caneta esferográfica. Então eu comecei a brincar nos anos 70 já com essas coisas. E uma das coisas que tinha na época era o estojo de lápis de cor, borracha que a gente levava para a escola. O estojo é de madeira com uma tampinha de correr. Eu comecei a brincar com eletricidade. Eu usava esse estojo, o estojo velho, cortava os pontos, colocava a chave de liga, desliga e tal, começava a fazer circuitos elétricos assim, controlava o gravador à distância, fazia. Foi um aprendizado de um pouco de eletricidade, de eletrônica já, digamos assim. De certa forma, é um controle remoto. Sim. Na época que não existia controle remoto ainda, na televisão ainda, eu peguei a ida do Homem à Lua em TV preto e branco, porque não existia TV a coisa ainda, ela surgiu em 71, 72, se não me engano, na festa da uva até. Isso. E eu comecei a pegar esses rudimentos de computação, conhecer um pouquinho mais. O primeiro computador que eu tive foi em 1985. Pessoal, né? Sim, pessoal, exato. Porque na época, quando eu comecei a brincar com isso, o que existia de computador, em Santos existiam acho que 2 computadores. Que um era o da Prodesan, uma sala enorme, e outro da Companhia Docas, só. E não existia... Linguagem COBOL? Sim, eu cheguei a aprender um pouquinho de linguagem COBOL também, sabe?
É a linguagem mais de máquina. O primeiro computador, assim, que me animou a comprar, porque também o computador surgia e sumia, cada um com a sua própria linguagemzinha, um conversava com o outro, nem nada. Então, o primeiro surgiu em dezembro de 95, Natal de 1985, foi o MSX Hotbit. MSX era um padrão que vinha com a garantia de 21 empresas de todo mundo, para ser um padrão, digamos assim, mundial, compatível com o PC, que era já o MS-DOS, no caso que era a base do PC, e ainda hoje está escondido lá dentro do Windows. E, então, dava uma certa garantia. Não, isso aqui não vai sumir daqui a pouco. É uma coisa que deve ficar por um bom tempo. Só que no Brasil teve a Sharp com o Hotbit, que é esse que eu tinha, que é assim, mais integrado, já tinha multimídia, teclado em português, tudo. Surgiu logo depois o da Gradiente. Bom, no Brasil eles conseguem distorcer qualquer coisa. Então, o C cedilha de um, o endereçamento dele não batia com o do outro. Então, o programa de um não funcionava 100% no outro. Maravilha. Mas, ainda assim, serviu para aprender na prática a computação. O computador era ligado num televisor comum, porque não tinha monitor na época. E era ligado no gravador de fita cassete, porque não tinha o drive de CD. O primeiro, aquele drive para disquete, surgiu no Brasil pela Microsol do Ceará. Senão, antes disso, se conseguia talvez importar alguma coisa, e era caríssimo. Para ter uma ideia, o pessoal pensava em comprar um PC ou comprar um carro. O preço não era muito longe um do outro, para ter uma ideia. Então, o MSX chegou com uma alternativa popular, mas em condição que dava para a pessoa bancar, e multimídia, tudo isso, então, maravilha. Eu comecei a ter esses contatos com o sistema. No Brasil, já com os rudimentos da reserva da informática, os programas eram um problema. Um programa de banco de dados, por exemplo, ele me dava uma opção assim de 200 fichas, espaço para colocar nome, endereço, telefone, mais nada. Eu já tinha 10 mil, em papel, praticamente. Precisava passar para informatizar. Resultado, tive que virar pirata, já de cara. Porque não tinha opção. Então, eu consegui um programa chamado DBase 2, depois veio a versão 3, e ele permitia, era um banco de dados programável, e a base dele, até hoje, eu uso ainda, para ter uma ideia, dentro do Windows 10 sem problema. Abre uma janelinha lá e usa assim. Ou então eu posso compartilhar com o ArcSage, por exemplo, que era a linguagem do banco de dados mesmo. Sabe? Então, isso me permitiu muita coisa. Bom, enfim, eu aprendi na prática como o computador funciona. De uma forma que também não é mais ensinado na prática. Ou seja, como é que o computador forma o som, como é que ele forma a imagem. Tudo isso que não é mais ensinado na prática. Eu sinto essa falta hoje. O pessoal aprende a informática, saber como é que usa os comandos do Windows e tal, mais nada. Eles não têm ideia de como funciona. O que é um periférico de entrada e de saída, por exemplo, não sabem mais. Então eu já tinha essa base, que foi justamente por isso que me ajudou a ser um editor de informática, numa época em que o pessoal ainda não tinha esse conhecimento na prática. A internet começou no Brasil em 95, justamente, foi no mesmo ano, em março de 95. Só que no ano anterior, como eu já participava por causa de gostar de informática, participava daquelas feiras de informática e tudo mais. Então, já um ano atrás, eu já usava a internet via uma empresa de São Paulo que já estava operando fora do circuito oficial, digamos assim. No Brasil, a informática, a internet, aliás, começou pela Embratel. Mas essa empresa ela tinha um link direto com os Estados Unidos e operava dessa forma. Então eu já tinha essa experiência que outros não têm. E já comecei a aprender. E aí vem mais uma das coisas que levaram ao novo milênio mais adiante. Eu comecei a usar a internet, nessa época, em 95, aí eu comecei a ver. Nos Estados Unidos eu encontrava a Declaração da Independência, o documento, a imagem do documento na internet. Documentos
da Constituição da Comunidade Europeia, estavam na internet e tudo mais. Se eu precisasse de uma informação sobre Santos, eu tinha 2 páginas, exatamente 2 páginas, dava o equivalente a 2 folhas de papel escritas, se fosse imprimir. Falando alguma coisa sobre o Monte Serrate e tal, a população, a quantidade de pessoas que existem em Santos, mais nada. E ainda assim, entre as duas páginas, havia divergências. Então, Nossa Senhora de Monte Serrate, o milagre do Monte Serrate, um dizia que é 1602, outro 1600, enfim, divergências assim desse tipo. Então, isso estava já incomodando um pouco. Isso eu estou falando em 1995. Tinha coisas que eu estava vendo. Eu não sou louco, pô. Eu lembro, até hoje ainda é um pouco um mistério. Eu lembro, na Praça da República, tinha uma estrutura, assim, também de 1 metro e pouco de altura, parecendo uma torre de petróleo. Até hoje eu não sei o que é isso. E vieram para mim dizer, não, isso nunca existiu. Até que eu peguei uma foto, eu achei a foto e mostrei, está aqui a foto. E agora, o que é isso aí? Ah, não sei. A torre já tinha sumido de lá. Na infância, eu acompanhei a televisão nisso, praticamente, a popularização da televisão. A televisão começou em 52, no Brasil. No ano que eu nasci, começou a funcionar uma emissora de televisão em Santos, que é a TV Santos, 15 de novembro de 57. Por um bom tempo disseram, não, essa emissora nunca existiu. Opa, existiu, eu lembro de ter visto, pô, não sou louco. Aí foi pesquisar, está aqui a programação que era publicada na época, nos jornais da emissora. Ah, mas ela nunca foi inaugurada. Não, está aqui, o jornal da inauguração está aqui. Então, eu comecei a ver como a história já estava sendo distorcida, e mesmo história recente. A memória vai se apagando se você não... E havia também interesse. A história, em parte, ela se perde, a memória trai mesmo. Mas também havia interesses, por exemplo, se não houvesse isso, outra pessoa poderia ser, talvez, o pai da TV regional. Apaga a história. Certo? Então, muitas as coisas aconteciam também disso. Eu lembro, eu tinha um calendário da Prodesan com as telas do Benedito Calixto. Eram 12 telas. Sim, exato. Eu tinha esse calendário, eu tinha uma parte do calendário, minha cunhada tinha outra parte, juntando os dois, eu tinha as telas todas. E uma das telas, isso em 96, ela sumiu, acho que até hoje está sumida, é uma do José Menino e a Ilha Urubuqueçaba. Eu tinha essa tela, a imagem. Aí eu estava vendo também a Bolsa do Café, estava fechando, tinha um museu lá dentro. O jornal A Tribuna tinha um setor de pesquisa. Então eu lembro no setor de pesquisa, por causa até de matéria e tudo mais, eu fui pesquisar sobre os imigrantes japoneses, a chegada dos primeiros imigrantes japoneses em 1908 no navio Kazato Maru. Então eu tinha uma xerox disso. Quando eu fui de novo lá para ver, não, o jornal de 1908 não tem mais. Sabe? As coisas estavam sumindo. Sabe? Até hoje ainda é pequena a preservação da memória na cidade. Um exemplo também eu sinto muito, a Rádio Clube de Santos, que eu cheguei a frequentar e tudo mais, tinha shows e tudo mais, tem a contabilidade dela, a papelada contábil da Rádio Clube, está hoje preservada no Museu da Imagem do Som. Os discos que ela usava, que eram os mesmos que qualquer um podia ter em casa, de vinil, 78 rotações ou mais avançados um pouquinho, também foram para o museu. Mas não tinha uma gravação de locução, nada. Só que eu tinha, no meu gravadorzinho de rolo, que eu punha na frente do rádio, eu tinha gravado Gabrieleste, entrevistando o Dona Manuel de Carvalho, por exemplo, em 77, mais ou menos, nessa época. Entre outras coisas, eu já tinha... Então, coisas eu vi que estavam sumindo já. A informática, ela facilitou algumas coisas. Por exemplo, a linguagem HTML, que é a linguagem que é usada nas páginas da internet, eu percebi uma coisa. Ela também podia ser, pegar uma página, podia construir essa página dentro do computador e navegar por várias páginas dentro do próprio computador. Então, dentro do caderno de informática, estava já acontecendo também umas feiras de informática em Santos. Eu estava ia participar da organização de uma delas,
propus que se fosse feita, a Tribuna fizesse um CD sobre a história de Santos e tudo mais, um material assim, porque não tinha. O que o estudante fazia na época, desde a minha época de escola, era simplesmente ia na biblioteca, recortava do livro a imagem que ele queria para ilustrar, ou então tinha decalcomanias ou umas coisinhas assim, só. E na internet mesmo também não tinha nada. Se eu quisesse uma imagem do Brás Cubas, não tinha, do Martim Afonso, não tinha nada. Então, e essa imagem estava no livro, então eu podia digitalizar do livro e colocar isso na internet. Mas na época não tinha como fazer isso, pensando em termos de internet. Pensei em termos de um CD de informática. Na época, para se fazer um CD, a experiência que as pessoas tinham era o CD de música, que custava de 30, 40 reais, na época já mais ou menos essa faixa, já é o real no caso. Isso aí um pouco mais do que parece hoje. Mas ainda assim, era, digamos assim, caro. Então, a Tribuna se assustou, não, vou fazer isso aqui não tem condições, é muito caro, não tem, é economicamente inviável e tal. Só que eu sabia que dava para fazer. O custo ia sair, eu fiz a cotação com a Videolar, que é uma das grandes empresas de prensagem comercial de discos, ficava em Alphaville. R$ 1,44 o CD, já com a capinha plástica, tipo Slim, prontinho, a impressão na capa do CD e tudo mais, por peça, para um total de 2.000 unidades. Eu consegui 4 patrocinadores para custear o custo mesmo. Eu não pretendia ganhar nada com isso. O objetivo mesmo era realmente fazer esse trabalho. Então, consegui esse apoio, então o CD já ia me sair de graça. Na feira de informática, eu vendi esse CD, cada um deles, a R$ 5. R$ 5, uma coisa que se dizia que era R$ 20, ou no mínimo, e isso é um CD comum, feito de milhares e tal. Eu consegui vender por R$ 5. Esses R$ 5 foram integralmente destinados para a Pastoral da Criança. R$ 5 de cada CD vendido, são 2.000 CDs mais ou menos. Um pouquinho menos que isso, porque alguns ficaram para bibliotecas e tal. Então, é um exemplo. E foi o primeiro CD feito no Brasil em linguagem HTML. A vantagem é a seguinte: até então, tudo que era CD de programação, computadores, ele usava algum tipo de instalação. A pessoa tinha que pegar o CD e instalar no computador. Então, a Macromédia, por exemplo, tinha lá um sistema dela, com os direitos autorais e tudo mais, e a pessoa tem que instalar no computador e tinha 1000 problemas, porque a Apple não abre mais o PC, então tem que ver, isso aqui e tal. O HTML não tinha esse problema nenhum, não precisava instalar nada. Qualquer PC com um navegador, na época era o Netscape ainda, e o Explorer, que já estava existindo, qualquer um deles abria o CD. Então, facilitava bastante a coisa. Então, eu fiz esse CD com imagens antigas e atuais da época, de 97, de Santos, e já foi a primeira coisa que surgiu nesse gênero. Esse foi o embrião, em 1998, fevereiro de 98, nessa feira de informática que foi lançada. Foi o embrião, digamos assim, mais prático do novo milênio, que surgiu 2 anos depois. Justamente tentar recuperar um pouco esse material que estava se perdendo, porque a própria Poderzam, por exemplo, já não tinha mais uma cópia sequer desse calendário. Sabe? Não existia. Então, as imagens, se eu quisesse, por exemplo, ver, eu citei a Bolsa do Café, por causa do Calixto também, as telas do Calixto, que estava fechada, ficou uns 5, 6 anos fechada também nessa época. O Instituto Histórico e Geográfico de Santos também estava fechando, estava difícil, você já não tinha acesso, muita coisa estava se perdendo mesmo. Jornais, a Tribuna também fechou por um tempo o setor de pesquisas, então se quisesse pesquisar nos jornais não tinha como, e era complicado tudo isso, até porque precisasse de uma cópia qualquer, era um custo grande, de xerox e tudo mais. Então eu estava criando uma forma digital de compartilhar essa informação. Que você já tinha adquirido desde a época do Telex? Veja, é isso que eu digo. A informática de um lado, a experiência, temos profissionais, do outro, essa vivência toda foi se juntando, a experiência jornalística, e o gosto pela história, que também já existia também, certo? Pela preservação histórica, no caso. Então, isso se juntou e surgiu daí. O milênio, estou lendo aqui que ele surgiu com o objetivo de tratar de informática no início, é isso? Exato. Era para ser um jornal de informática no início.
Por isso que ele hoje ficou assim, meio um Frankenstein, porque ele foi evoluindo aos poucos. Aí entra novamente uma experiência do passado. Eu comecei a fazer material de informática, mas Santos é complicado, porque assim, como a cidade tinha uma boa parte do comércio em Santos era afetado pela pirataria do Paraguai. Então, as próprias empresas de informática não tinham muita condição de bancar anúncios, mas é difícil realmente, então, de gerar anúncios para que bancasse isso, pudesse ser, digamos assim, um modo de vida, digamos assim. Então, até hoje, eu não consegui ver isso muito dessa forma como modo de vida. Acabou sendo mais um hobby depois. Então, uma coisa que eu comecei a ver é o seguinte: em primeiro lugar, que continuava não tendo nada sobre Santos, muito pouca coisa. Então eu comecei a colocar algumas coisas sobre o bonde, porque alguns colegas meus estavam querendo voltar ao bonde de Santos, colegas jornalistas e tudo, né? Então eu comecei a colocar material sobre o bonde de Santos, usando a experiência do meu avô, o depoimento, que meu avô já tinha falecido em 77, mas ele já tinha deixado um depoimento para mim, na época, o jornalista já estava aflorando, né? Então, com um pouco dessas histórias, eu juntei isso, imagens, e já comecei a fazer. Fez sucesso tão grande, comecei a receber mensagens do exterior, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, de Angola também. Isso no início dos anos 2000? Isso, exato, 2001, mais ou menos, 2002. E isso começou a me incentivar, é um material que vale a pena começar. Então, comecei pelo bonde, e aí depois comecei a ampliar, então, a começar a contar a história da cidade, usando inicialmente esse material que eu já tinha no CD, porque o CD já estava esgotado. E não tinha ideia assim de fazer uma nova edição, né? Então, pensei mesmo já em colocar na internet. Então começou isso. E aí comecei a pesquisar. Eu pensava em fazer, eu vou conseguir talvez colocar umas 10 páginas aí de material sobre Santos na internet, com um pouco da história de Santos e tal. Eu já estou em 35 mil páginas. 36 mil páginas, sendo que, na verdade, 10 mil páginas são de informática e as outras 20 e poucas mil de história de Santos e da região toda. Das editorias do Novo Milênio, qual que é mais acessada, ou as mais acessadas? Atualmente, justamente, é de Santos. A informática acabei deixando um pouco, porque até em função de trabalho, como eu não podia viver disso, eu precisava trabalhar fora, era um hobby para os horários que eu tinha, fim de semana, feriado, o tempo que eu pudesse ter para aproveitar para ir atualizando, colocando mais páginas. Então, como é que você faz tanto material? Você mesmo escaneia? Sim, eu escaneio muita coisa, os textos são todos digitalizados novamente, porque não dá para usar o OCR. Se a gente pega um texto antigo, o OCR é o reconhecimento óptico de caracteres, ele falha muito. Dava mais trabalho corrigir do que digitar direto. Eu aprendi datilografia com os 10 dedos, a famosa escola Hamilton, que ficava lá no Marapé. E então eu tinha essa velocidade, como também no Telex também e tudo mais, eu já tinha essa velocidade para digitar, e tinha que ser, porque a vida era corrida mesmo, tinha que ser muito rápido fazer as coisas. Então eu tinha essa facilidade de digitar, então eu copiava páginas inteiras de jornal sem problema nenhum, copiava, digitava sem problema. E o site começou assim. E eu sempre, de uma forma, até hoje, eu mantenho o domínio da técnica que está por trás do site, certo? Ou seja, se tem uma página que tem algum problema, eu sei exatamente qual é o problema e onde corrigir. Vou lá e faço. Eu vi muita coisa acontecendo. Logo em 2004, estava surgindo os celulares, ainda começaram a ser... Mas nessa época, em 2004, começou o celular inteligente, o smartphone e tal. E aí começou uma linguagem chamada WAP. Não, esse é o futuro, a internet no celular vai ser com essa linguagem e tal. Eu comecei a analisar, essa linguagem aqui é uma internet pobre. Os celulares vão evoluir, isso vai sumir. Dito e feito, pouco depois. Então, eu mantive, mesmo para celulares, a linguagem HTML. Porque isso eu não dependo de programa. Um simples bloco de notas do Windows, eu posso abrir uma página, faço as correções, aprendi a linguagem HTML na prática, certo? E faço as correções e faço a integração com programas, consegui me virar de forma simples. Não fica um resultado visual bonito,
Estou pensando agora, recebi uma proposta, vamos ver se vai vingar nos próximos meses, de atualizar para a chamada linguagem responsiva, que é a linguagem que facilita acesso em celular e tudo mais. Sabe? Exato. Sabe? Mas é que não é fácil de fazer qualquer mudança quando a gente tem 30 e tantas mil páginas. Sabe? Fica realmente mais difícil. Por isso que também eu não mudei muito. Eu não podia ficar refém de programas que surgem e daqui a pouco somem. Então, por exemplo, uma época a moda era a linguagem Flash. Aí ele começou, a linguagem Flash dá abertura muito para vídeos, só que os navegadores começaram a tirar os acessos a Flash, dificultar. Então é o tipo de coisa que a gente... O meu objetivo é fazer uma coisa que dure. Então, é fundamental, por exemplo, o endereço de cada página do Novo Milênio é aquele endereço sempre, certo? Digamos assim, há uma outra página, muito raramente, em 35 mil páginas, talvez 10 páginas no máximo que tenha mudado o endereço por algum motivo. Isso facilita o quê? A busca pelo Google, por exemplo? Sim. Então, de certa forma, impulsionou bastante. Eu que ia no Google, o pessoal não entendia por quê. É simples. Um jornal de Santos, por exemplo, tinha importante na cidade, continua sendo, mas era fechado o sistema dele, então o Google não conseguia entrar para pesquisar lá. A prefeitura de Santos também era fechado também o sistema, então o Google não conseguia penetrar. Então, o primeiro site, quando se procurava alguma coisa sobre Santos, na região, Novo Milênio. Então, eu tinha assim uma média de visitantes únicos. Eu uso a métrica do visitante único. Ou seja, você entrou no site a primeira vez, você é contado. Quando você volta, já não é mais contado. Então, eu tinha de visitantes únicos, em média, a cada 3 meses, a população inteira da Baixada Santista. 1 milhão de pessoas. Lógico que isso, com o tempo, você visitou, já deixa de ser único. Então, vai caindo. Hoje está bem menos. Digamos assim, hoje dá, em termos de visitantes únicos, em algumas páginas, porque também não conto em todas, aí eu vou já explicar o porquê, deve ter uma coisa como 6 mil visitantes por mês, mais ou menos. Sim, mas ainda assim já foi bem mais. Veja, nessas 35 mil páginas, eu tenho, talvez, fazer uma analogia, ser as capas de caderno. Então, a página principal de Santos, a página principal de São Vicente e tudo mais, elas têm um contador, e a página principal do site também. As outras páginas não têm. O Google, ele permite entrar direto em qualquer uma das páginas do site. É bem aberto mesmo, nunca me preocupei em fechar, em nada disso. Então, a própria intenção, a minha intenção é divulgar a região, sabe? Então, esses visitantes que vão direto naquela página, encontra a informação que quer, ou vai para uma outra página também que não é contado, assim, eles não são contados, sabe? Daí é para fazer uma contagem, mas aí tem que usar um programa profissional. Cheguei a usar uma época, depois o programa descontinuou e tal, eu também parei. Então, eu tenho essa noção. Eu sei que é muito mais, o pessoal faz as contas e tudo mais, diz que seria muito mais do que isso. Mas eu só concentro só os visitantes únicos nas páginas principais, que dá esse número, assim. Então, eu acho que eu entrei hoje, ontem, tem um anúncio lá, né? Já está revertendo? Não, os anúncios é o seguinte, o Google AdSense. Ele permite, eu abro na programação, eu abro uma espécie de uma janela e ele, através dessa janela, projeta o anúncio que a pessoa vê, e isso é totalmente automático, né? Mas também rende, uma visita, um anúncio desse, se clicar assim, rende 1 centavo, 2, ou seja, dá para tomar um choppzinho e tal, mais ou menos manter o básico. E aí uma coisa também é o seguinte, como eu não estou refém de programas caros e de programadores e tudo mais, eu consigo manter isso com baixo custo, sabe? Então isso me facilita bastante. Eu não fico tendo que quebrar a cabeça. Como é que eu vou pagar essa conta no final do mês? Tal? Não tem, sabe? Nem deve, né? Não é comercial, né? Não, o objetivo não é. Poderia ser, se fosse o caso. Não há impedimento nisso. Sabe? Pelo menos em algumas páginas. Eu coloco esses anúncios em algumas páginas, mas eu também penso o seguinte. Eu consegui mudar um pouquinho a cultura de fazer as pessoas abrirem as gavetas. Então tem fotos de família e tudo mais, uma série de materiais, até depoimentos e tudo mais. E eu acho que eu coloco na posição da pessoa,
Isso aí é estranho. Pô, eu estou cedendo um material e o cara vai lá e vai lucrar em cima desse material meu, sabe? Então, isso pode até te dar algum problema, né, de direitos. Complicaria mais. Justamente, às vezes eu avanço um pouquinho, um certo medo também, um certo receio. Às vezes, mas ainda assim eu sou obrigado a avançar, porque é muito difícil a questão dos direitos autorais. Eu procuro respeitar, no sentido de dar todos os créditos possíveis. Mas nem sempre eu consigo falar com as pessoas para pedir autorização delas. Sabe? Você, José Esteves, é um exemplo, um livro seu. Eu não tinha um contato, eu só tinha acesso à internet. E eu sabia o seguinte, muita coisa que eu vejo, hoje está na internet, amanhã já não está mais. A internet está sempre mudando. Então, é a forma de preservar muita coisa que está no novo milênio. Ela estava na internet e não está mais. Eu tenho a cópia de tudo isso mesmo, eu tenho acesso lá nas páginas, às vezes, a vídeos do YouTube. Hoje, em alguns casos, a própria banda que colocou o vídeo no YouTube não tem mais. Está no novo milênio, mas a própria banda não tem. Ela tirou e não tem mais o arquivo original, por incrível que pareça. Já aconteceu isso. Então, mas é a forma que eu tenho para tentar preservar. Lógico, na internet é sempre mais fácil de tirar, se a pessoa não quer quitar, tudo bem. Mas eu não tenho tido essa reclamação, até porque as pessoas entendem esse objetivo, que o objetivo, eu não estou ali para tentar ganhar dinheiro com isso, eu estou ali para tentar divulgar o assunto. Não quero tirar crédito de ninguém, muito pelo contrário, quero dar os créditos, não quero ficar com material para mim, certo? Eu quero, então, se me empresta um livro, eu digitalizo esse livro todo, coloco o livro na internet, devolvo o livro inteirinho. Sabe? Tem feito isso, inclusive, com a própria prefeitura aqui em Santos, a fundação, tudo, a bibliotecária me ajudando nesse aspecto. E você atualiza todo dia? Sim. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, lógico, não é assim todos os dias rigorosamente, mas bastante. Bastante trabalho. Sim, dá bastante, sim. Faz isso de manhã, de noite? Horários livres, o horário que for. Fim de semana? Porque tem coisas que eu posso pesquisar, não necessariamente na frente do computador. Por exemplo, eu vou à hemeroteca, por exemplo, vou lá pesquisar os jornais, fotográfico, o celular, hoje permite essa facilidade, sabe? E consigo reunir esse material, depois eu vou lá então e trato essa imagem para colocar no site. Pimentel, você trabalha o novo milênio na sua casa mesmo? Basicamente sim. A parte de digitalização? Sim, exato. Escaneia em casa, tudo. Scanner de mesa? Sim. Eu tenho um scanner de mesa, que eu já estou precisando trocar, e o pior é o seguinte, a HP criou um scanner, que eu coloco em cima de um livro, sabe? E eu vejo através da... Só que ela criou e já logo em seguida tirou e não tem mais esse modelo no mercado. Tá? É um problema que eu vou ter que resolver mais adiante. Facilitava bastante para a gente posicionar o scanner e tudo mais. Enfim, eu faço isso, mas o material mesmo todo basicamente em casa. Ele trabalha com história passada e com história presente, né? Você atualiza ele mesmo. E procuro atualizar em algumas coisas, porque, por exemplo, não é em tudo. Quantos jornais você assina? Na prática nenhum. Não, não, porque eu tenho acesso através do trabalho e tudo mais, muitas coisas na internet também, sabe? Então, isso me facilita esses acessos todos, né? Mas a gente tem, de uma forma ou de outra também é difícil até, o tempo... Eu tenho procurado mais trabalhar com a parte mais antiga. A gente espera que os jornais preservem mais essa parte, apesar que a gente sabe que nem isso está acontecendo, infelizmente. Alguns jornais fazem, mas mesmo os grandes jornais, eu já verifiquei, tem os acervos, eles colocaram os acervos na internet, mas tem falhas. Então eu tenho exemplar em casa, eu vou consultar na internet, não está lá no acervo. O que aconteceu ali, não sei, é falha na digitalização, não sei, enfim. Mas ou seja, existem alguns problemas assim, mas tudo bem. Eu procuro reunir esse material todo, procurando justamente enfocar mais a região, sabe? Centralizar mais e uso muito a técnica de hiperlink para ligar uma parte do texto de um autor, de um jornal, de um livro, com outra parte de outro, e fazer a ligação de forma que um complementa o outro, e sem eu ter que estar explicando a mesma página. Permite a pessoa ir navegando à vontade. É educativo. Acho que para muita gente vai
ajudar, até porque não daí para eu colocar na mesma página tudo o que eu tenho que falar sobre um assunto. Então eu tenho que dividir um pouco isso. Sabe? Tem gente que quer ver mais fotos, então tem mais para fotos. Tem gente que quer textos, então o Novo Milênio é muito acessado, não só para TCCs de escolas, mas de universidades do Brasil e do exterior. Tem assim, dezenas de universidades Não que só estão... curiosos, né? Tem pessoal Não, tem, exato. pessoal que está trabalhando, Eu tenho vários públicos. Né? jornalistas. Eu tenho o público, tanto o pessoal da cidade que quer conhecer coisas da própria cidade, estudantes, enfim. Pessoal que nasceu em Santos, tem colegas meus que estão nos Estados Unidos, lá no interior dos Estados Unidos, quer mostrar Santos para os amigos e tudo mais, é uma forma que eles têm. Ou então de recordar informações, o tempo de infância deles mesmos, então é outro público também. Tem os pesquisadores, então muita coisa que a gente vê passar, eu vejo passar a história. Eu lembro assim, por exemplo, ali no Canal 2 com a Francisco Glicério, Major Dodói, tinha uma fonte ali, que está ligada à lenda do São Tomé, do caminho do Peabiru e tudo mais. Eu vi isso em um momento, guardei e salvei para o site. Em outro momento, esse material está aí perdido, porque justamente muita coisa... aprendi sobre a história de Santos, assim, Santos, uma outra pessoa sabia que Santos teve uma constituição municipal. Foi, acho que, uma das poucas cidades, se não a única, no Brasil, a ter uma constituição mesmo. Isso em 1889 ainda, nessa época. E eu não aprendi isso na história, na prática. Eu fui aprender, um amigo me deu alerta, aí fui pesquisar. E é dessa forma que a gente vai recuperando essas informações e aí tentar ligar umas coisas com as outras. Então, quem eram os prefeitos de Santos? A própria prefeitura e a Câmara também não tinha a relação de todos os prefeitos e presidentes da Câmara, da cidade. Não existia, por incrível que pareça. Eu fui compilando e hoje estou compilando e ainda falta outra coisa assim, em outras cidades também. É um exemplo de coisa, não havia essa preocupação. Eu vou citar a Funda Santos, Fundação que Memória, ela surgiu em 1990, me parece, bem. E eu lembro, ela surgiu, os primeiros acervos que ela teve foi do setor de comunicação da prefeitura de Santos, fotos e tudo mais, aquele material antigo que estava lá na comunicação, fez parte da comunicação, do Centro de Memória. E tinha também livros e tudo mais, até 1987, que foi quando saiu o Francisco Martins dos Santos, fez a história de Santos. Então, e havia uma lacuna enorme, de 37 até 1990, só para dar um exemplo de como é as coisas. Aí a Fundação, aos poucos, está recuperando isso. Só que, em termos públicos, eu comecei a fazer e outras pessoas agora estão vindo aos pouquinhos. Isso está ajudando também. Não só a recuperar a memória da cidade, e aí eu quase estou já tentando finalizar, não só recuperar a memória, mas também recuperar a autoestima. Santos é a cidade que, por muitos anos 90, até como decorrência dos famosos anos da ditadura, os anos de chumbo, os jovens se formavam em Santos, até depois, mas ia trabalhar em São Paulo e tudo mais. Então é uma cidade que estava virando uma cidade de dormitório, sabe? E é uma cidade desestimulada. O movimento cultural tinha parado praticamente. As pessoas Santos, importante, é São Paulo. Eu nasci em Santos, se eu quisesse me projetar em Santos, eu primeiro tinha que fazer uma escala em São Paulo, em termos de um trabalho e tal. Aí eu voltava, então, já reconhecido por São Paulo, então eu voltava para trabalhar em Santos, já com uma outra visão. Então, por causa dessa autoestima. Então, uma das coisas que eu comecei a tentar recuperar nesse trabalho foi a autoestima santista. Então, de repente, Santos é pioneiro em tanta coisa, Santos, essa região, pioneiro em tanta coisa. Então, mostrar essas coisas para o mundo. E outra coisa também que eu acho importante, história não é passado. As pessoas pensam, a história, não, isso é velharia e tal, para lembrar, é bom e tal, mas peraí, não. História é presente e futuro, é economia. Eu dou um exemplo assim, você passa por uma casa velha, é uma casa velha. Agora, se alguém chega para você e conta, não, essa casa aqui teve um pirata, ele esteve aqui, ficou um tempo aqui na cidade, o olhar muda. O turista que vem, não vem a Santos para ver um prédio, caixote igual o que ele tem na cidade dele. Ele vem para sentir emoções. E essas emoções, justamente, eu estou na mesma terra que teve um papa aqui, estou na mesma terra que foi saqueada pelo Cavendish e tudo mais. Então,
na hora que eu recupero essas histórias, as pessoas podem usar essas histórias, se apropriar dessas histórias e criar trabalho. Então, surge um bar temático de pirataria, por exemplo. Surgiu um tempo atrás na Ilha Pochá, você lembra bem? Assim, exato. Justamente com base nisso. Atores começaram a fazer trabalho já. Eu fiz uma brincadeirinha porque, por causa da forma rudimentar. O Fantasma do Paquetá é uma historinha simples, uma maquininha fotográfica comum que tinha a capacidade de filmar, tinha atores e tudo mais. Filmei essa história, contando o surgimento do Fantasma do Paquetá de uma forma dramatizada. Isso já gerou outras coisas, mas depois já foi feito já um filme sobre Montserrat, o Milagre de Montserrat. Acabou de ser lançado agora, um mês atrás, em junho de 2017, nós estamos em julho agora, um filmezinho também sobre, curta-metragem sobre o Martins Fontes. Ou seja, é um material que está surgindo. Eu lembro, quando eu visitava o Brasil afora e tudo mais, isso nos anos 80, tudo mais, eu chegava em São Luís, tinha lá um CD sobre São Luís, com a cultura de São Luís. Em Santos, eu não tinha sequer cartão postal. Se eu quisesse, fosse um turista, chegasse em Santos, eu quero comprar um cartão postal? Não tem. Os cartões da década de 60 ainda. E ainda assim, poucos já. Tinha o Pelé, maravilha. O Pelé no alto do Monte Santa Terezinha e mais alguma coisa, só. Sabe? E na internet não tinha opções. Então, a internet, muita gente veio a Santos por causa... Eu me orgulho disso. Veio a Santos porque viu a cidade, as curiosidades de Santos no meu site, no caso, e outros sites que surgiram depois, porque, de certa forma, eu sei que eu fui um pouco um precursor, ou ao mesmo tempo eu estava, digamos assim, a cavaleiro numa onda que estava começando, não sei, é difícil até dizer quem surgiu primeiro, não importa também, sabe? Mas justamente de recuperar essa memória e projetar a cidade. Então, Santos começou a se projetar. E aí eu vou dar um exemplo bem simples que mostra isso na prática. Os livros de história, agora voltando ao tempo, o Canadá, tudo mais, tinha um livro de história do Brasil, contava o Dom Pedro, ele saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, de São Paulo ele passou por Santos e na volta proclamou a independência do Brasil. Hoje já se conta a história de uma forma diferente. O Dom Pedro veio a Santos, e daqui de Santos saiu para São Paulo para proclamar a independência do Brasil. É o outro enfoque. Por quê? O historiador precisava fazer uma coisa, basicamente, estava lá sediado no Rio de Janeiro, com base em fontes que ele tinha do Rio de Janeiro, então Santos era a terceira pessoa, digamos assim, o terceiro local. Hoje é o local de origem da história. Então, Santos, a história do Brasil, começou já um pouquinho a ser contada a partir de Santos, e não mais a partir do Rio de Janeiro, como era só na época. Isso é uma das coisinhas que a gente conseguiu aos pouquinhos, com esse movimento que eu tenho procurado incentivar outras pessoas mais, e por isso que eu procuro também que o Novo Mineiro seja aberto o máximo possível, respeito os direitos autorais das pessoas, tanto quanto posso, mas eu, por exemplo, não faço nem questão, não pôs a citação do Novo Mineiro, não tem problema, sabe? Desde que mantenha o crédito original, ótimo. Então, esse é um pouco o trabalho que a gente vem fazendo, garimpar esse material, que hoje está, às vezes não está em Santos, ele está mundo afora. Eu lembro, assim, um exemplo do foto 1700, algumas das fotos mais antigas de Santos, elas não estão em Santos. Elas estiveram num leilão nos Estados Unidos, um pesquisador encontrou esse material, sabia do meu interesse lá nos Estados Unidos, entrou em contato comigo. Eu consegui, com o dono das fotos, eu consegui essas fotos, já uma cópia em boa qualidade, está no site. E o que nós temos hoje, fotos dos bondes, hoje a gente vê, estão na Alemanha, estão na Inglaterra e tudo mais, fotos da cidade, espalhadas mundo afora, não estão aqui. Então, tem muitos fotógrafos estrangeiros, né? Sim, exatamente. Visitantes, Santos sempre foi terra de passagem, de muitas, desde o tempo de 1800 e pouco, das grandes expedições do Hércules de Florence, de outros mais da época do Império, tudo mais, não é até falha a memória aqui, são muitos, uma série de expedições, passavam por aqui e descreviam a cidade, em pinturas e tudo mais. Então, Santos sempre foi um ponto de referência, mundo afora,
Mas as coisas de Santos não ficavam nem sempre em Santos, eles estavam... Saíam Para pesquisar isso, às vezes não é fácil. não é fácil. Esse é o trabalho de garimpagem mesmo. E é isso que eu tenho procurado fazer nesses últimos 17 anos. Faz muito bem. Logo teremos 20 anos aí no novo milênio. Esperamos que sim. É isso aí. Pimentel, a Fundação Arquivo e Memória de Santos e a Unimonte gostariam de agradecer a sua entrevista, que foi uma entrevista de história de vida.